Boa noite. Boa noite. Oi, Arlete. Boa noite a todos. Tudo bem, Maria Diva? Graças a Deus, tudo bem. E você? Também, graças a Deus, tá tudo caminhando. É isso aí. E as meninas estão bem? Graças a Deus. Elas estão bem, sim. Que bom. E os netos? Seus meninos também, né? É, Também. Pedro fez 5 anos. que coisa boa, não? Quanto tempo já. Que bom. Está crescendo. E eu não estou acompanhando o crescimento. É, é. Mas passa. Logo você vai poder vê-los. É isso mesmo. O pessoal está chegando na igreja. É. O pessoal está chegando. Oi, isso aí. A Nilza. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Paz. Maria Diva, Arlete. Arlete está com o André? Wagner aí. Wagner. Oi, Wagner. Oi, Wagner. As coisas. Luiz, oi, Nilza. Oi. Cadê o Wagner? O Wagner entrou. Tá ruim a voz. Conhece o jeito ignorante de tecnologia? Mal isso. Bem baixinho tua voz. Giovana. Coisa que eu não sei o que é. Maria Diva tá com o cabelo bem curtinho ou tá preso? Eu fiz um rabo de cavalo. Esse tamanho. Ah, pentecostal agora. Converteu agora. Tá crescendo. Vou ficar cretona. Eu já tá no pé.
Diz que agora não dá para fazer selfie para pôr no Facebook, né? É só receita de bolo, receita de tortinha. Mulherada tá falando isso, né? Os homens não sei. O homem fica feio sempre, né? Então não tem. Tem jeito. Oi? Tá difícil aí, Wagner? Quer que eu mande um técnico aí? Agora que eu tenho o microfone, eu escuto o que vocês estão falando. Você tá com uma luz atrás de você, Wagner, que tá dando para ver muito seu só. Você tem que pôr a luz de frente para você, não de costas de você. Desligue todos os aparelhos da tomada e espere 10 segundos e ligue tudo. Tem uma luzona forte lá, ó. Essa luz. Parece que tá no sol, lá fora de casa. Essa luz é profética. Giovana, Espera um pouquinho aí que eu vou me ajeitar aqui, tá? tá bom. A Inês no quadro lá, ó. Como é que tá o Samuel lá no Rio, Maria Diva? Oi? Como é que tá o Samuel no Rio? Ana, Eles estão lá, tá trabalhando. O Yacinho não. A Adriana não está trabalhando, Ah, é? porque ano passado teve pneumonia 2 vezes, Ah, então tá. ela está afastada do serviço. Entendi. Mas o Samuel continua trabalhando. E ela me disse ontem, que ontem ela foi assinar o ponto, e quando ela vai, ela volta muito angustiada, da mesma forma que o Samuel também volta muito angustiado. Ele trabalha no hospital, né? Sim. Não está fácil, não. Uhum. Para ninguém. Para ninguém. Oi, Arcelino. Termino, Ana. boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi. Bem? Boa noite, tudo bem? Oi, Janinha. E aí, diretor? Beleza? Um dia de cada vez. Saudade de vocês. Também, viu? Tá difícil, né? Já é muito tempo hoje, né? Bora uma peça televisiva aí. Tá doido. Um seriado de televisão para nós assistir. É. Prisão domiciliar, né? É isso. Você sabe que nós estamos vivendo, nós estamos pregando, né? Eu estava pensando hoje, diretor. Oi? Eu estava pensando hoje de retomar os ensaios pela internet. É, eu fiquei pensando nisso também. Fazer um ensaio aí, fazer um teatro pela internet aí. Mover um pouco. Né? Isso aí. E demais. E vocês, como é que estão? Tá difícil, né? Essas coisinhas tá Como é que difícil. tá as coisas, Ana? A dona Carminha lá, ó. Bem? Graças a Deus, então, Boa noite, pessoal. Boa noite, assim. Vamos lá. E aí, Luiz, como é que tá as coisas, Luiz? Tá indo. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez, né, isso velho? Cada dia tá diferente do outro, tá louco. Não dá para prever o amanhã, né? Não. Independência de Deus. Não dava para. Antigamente você tentava imaginar o amanhã, mas hoje não dá mais. Você está trabalhando, Arcelino? Eu estava trabalhando só desde quinta-feira, na redução de horário. E agora voltou ao normal, trabalhando 5 dias normais. Começou a movimentar a firma, graças a Deus. Bom,
Que bom. Por outro lado, a gente fica preocupado com a saída, com a volta, mas é necessário, né? É necessário. Oi, tia Carminha. Caminho. Cadê o aniversariante? O cabelo cresceu, Maria Diva? Cresceu, está preso no rabo de cavalo. Ó, Que legal! O meu não cresce, Maria Diva. precisa rir um pouco, Muito, né? Ah, a Maria entrou. Alguém entrou com a bicicleta? Foi pedalar. É, Ô, Emerson aí. o Emerson. Chegou do passeio ciclístico. A Cris. Cris. Fala, Emercinho. Oi, Cris. Oi, Emerson. Tá mudo. Tá mudo aí. É dona Carminha. Ativa. Boa noite. Oi, Emerson. Ó, pedalando, não? Tô ouvindo. Parou. Tô nada. Olha o aniversariante lá. Parabéns, Igor. Cadê o bolo? E aí, Parabéns, Igor. Parabéns, Igor. obrigada. Parabéns, Igor. Parabéns, Igor. Nossa, olha o cabelo dele, que chique. É, É, Tá grandão. O bolo não tem aniversário. e o Davi, Lê, tá bem? Tá bem, Ana, graças a Deus. Só que cresce, né? Ah, então. A hora que a gente encontrar, todo mundo vai não se assustar. Vai. Verdade. Mas tá parecendo um urso. Tem Bernão 6 meses já. Por aí. Fica em casa invernando. Oi, tia. Oi. Peraí, Oi. vai tocar música agora no começo? Oba. Como você acha melhor encaixar? Ao certo. E aí? Oi, Felipe. Tudo bem? Oi, tudo bem? Desculpa, tá desligado aqui, eu não vi. Ó. Não é o Igor aqui para me salvar. É. Oi, Igor. Oi. Também nós vamos começar aí e uma música que o Jean gravou. Então vamos ouvir. O Jô vai colocar aqui.
Amém. Nós queremos orar um tempo de oração. Por tudo que tem acontecido nesse tempo, nós vemos o quanto nós precisamos orar, o quanto esse tempo tem sido um indicador de que nós precisamos mais do que nunca viver uma vida de oração. E nós queríamos ter um tempo de oração aqui. Acho que uma coisa assim que nós poderíamos começar por essas pessoas que têm sofrido com as perdas, né? Então, acho que eu pedi aqui para o Jô, para ele abrir o microfone da pessoa que vai orar, né? Então, assim, nós precisamos orar pela Dona Ana, né? Dona Ana, a gente viveu um tempo, assim, muito interessante para mim, assim, eu creio que para ela também. Nós tivemos muito tempo de oração juntos, e uma das coisas que foi muito forte, assim, para mim, no início da minha vida, é o tempo que a gente teve de oração aqui no salão, de madrugada, né? Tipo 5 horas da manhã, a gente vinha aqui para orar, e por muito tempo a gente foi parceiro aqui na oração. Isso foi tudo no começo da vida dela, e na minha vida também. A gente começou aí meio que junto, mas a gente foi muito parceiro nisso. Isso foi uma coisa que marcou minha vida, e também na casa dela, foi muitos anos ali junto, orando, e eu creio que tudo isso foi sustento para a nossa vida. Todo esse tempo foi um tempo, assim, de muita compensação da parte de Deus na nossa vida. A gente não sabe medir isso, porque só Deus sabe. Então, foi anos de oração junto. Então, vamos orar por ela. Também pela família do Sebastião, né? Maria, Cibele, Simone, né? Mateus. Eu conheci Sebastião logo na minha conversão. Eu conheci Sebastião na casa da Dona Rita, não sei quem lembra, né? Mas ela participou aqui com a gente um bom tempo. Mas Dona Rita, que era tia de Sebastião, ela foi, assim, muito importante para mim. Foi uma das pessoas que eu pude compartilhar também do Evangelho, as filhas dela, e a gente conheceu o Sebastião nos anos 80, exatamente no ano 80, porque eu trabalhava numa empresa e ele levava algumas peças para que Dona Rita montasse em casa. Então, assim, a gente sente uma coisa que é histórico para mim. Talvez para alguns não sejam, né? Mas para mim fez parte da minha vida. Se me perguntarem alguma coisa desse tempo, eu vou lembrar disso, né? Uma coisa que acrescentou na minha vida. Então, pela família aí do Sebastião. Também pelo Igor, né? Que fez aniversário. Então, isso é muito importante. É muito importante porque faz parte da igreja, da vida de igreja. Então, eu queria pedir aqui para uma pessoa orar pela vida da Dona Ana. Outra pessoa orar pela família do Sebastião. O Sebastião está nos braços do Pai, mas a família está aí, não é? Como o Domingos tem cuidado, tem falado, a oração ela é
o que desencadeia o poder de Deus, né? Não tem nada mais que esteja em primeiro lugar do que a oração. A oração está em primeiro lugar na vida daquele que crê. A oração revela a dependência de Deus. Então, alguém ora por essa família, que aí faz parte ali do nosso bairro, ali perto, e também pelo Igor. Então, eu queria pedir quem aí quer orar pela vida da dona Ana. Quem gostaria de orar? O Igor quer orar pela avó Ana. Então ele vai orar pela dona Ana. Eu vou pedir para o Diegão orar pela família do Sebastião. Diegão com a Jana, pode orar, ok? E quem que vai orar pelo Igor? Eu oro pelo Igor. O menininho lá o Kevin está dizendo que quer orar pelo Igor. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos fazer uma sala de oração. Acho que nós precisamos disso. Também pelo Tiago, pela vida do Tiago. Alguém aí, quem ora pela vida do Tiago? O Celso que ia orar o Celso ora pela vida do Tiago, ok, Celso? Então vamos lá, pela dona Ana. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu aqui, Senhor. Obrigado por que nós estamos aqui reunidos com os irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, a avó Ana, para que ela fique que o Senhor guarde a vida dela lá no hospital, Senhor, e que ela volte boa para casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. Realmente, Amém, Senhor. tempos difíceis, Senhor. Difíceis ao nosso coração, Senhor, de compreender, Senhor, de entender, Senhor, de uma maneira clara, Senhor. Realmente nós não sabemos perder, Senhor. Nós não entendemos o propósito do Senhor. Por mais que falamos e por mais que tomemos decisões e nos coloquemos diante do Senhor, nós não conseguimos compreender a tua grandeza, quem o Senhor é. E creio, Senhor, que esses dias têm sido dias de muita reflexão para o seu povo, de realmente se acertar com o Senhor. Essa tem sido, talvez, os dias, Senhor, de pensar, Senhor, de refletir, Senhor. Cada um no seu íntimo, Senhor, de acertar-se com o Senhor. O reino dos céus é vindo, Senhor, aqueles que buscam, Senhor, aqueles que querem estar com o Senhor. E nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado do seu povo. Colocamos a vida, Senhor, da Cibele, do Mateus, da Maria, Simone, Senhor, seus esposos, Senhor, diante do Senhor, do Rudney, do Michael, Senhor, essa família, Senhor, diante do Senhor. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem sustentado esses dias, Senhor, esses dias de aflições, de preocupações, ó Deus, né? O Senhor tem visto, Senhor, que tem passado, Senhor, em suas vidas, e o Senhor tem respondido, Senhor, às orações, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor Sebastião está nos braços do Senhor, nós sabemos que ele foi para a glória, Senhor, nós sabemos que ele teve tempo de se acertar com o Senhor, que não faltou palavra, não faltou oração, Senhor, pelo contrário, Senhor, o Senhor quis receber seu filho amado de volta. Nós sabemos que no reino dos céus foi recebido com festa, Senhor, e nós sabemos que o Senhor vai cuidar, Senhor, da sua família aqui, Pai. Dê força, dê coragem, dê poder do Senhor, dê intimidade com o Senhor, ó Deus, aos que estão vivos, aos seus descendentes, aqueles que vão vir, Senhor, que eles não se esqueçam, Senhor, da palavra do Senhor, ó Deus, da palavra de vida, da palavra que transforma, que eles sejam homens e mulheres poderosos no Senhor. Venha o seu poder sobre sua casa, Senhor. Venha honrar, Senhor, a aliança feita, Senhor, nesse tempo, Senhor, nesse tempo ao qual eles aceitaram a caminhada com o Senhor. Senhor,
que toda tristeza, que toda amargura, Senhor, toda lembrança, Senhor, que possa vir, Senhor, de alguma forma, Senhor, minar, Senhor, a sua fé, Senhor, minar a fé dessa família, Senhor, seja lançado fora, Senhor, mas seja, assim, lembrado, Senhor, das promessas, Senhor, das bênçãos do Senhor e, acima de tudo, do dia da vitória, Senhor, no dia do encontro com o Senhor, Pai. Nós abençoamos, ó Deus. Coloque pessoas, Senhor, para acompanhá-lo, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Coloque pessoas do Senhor, ó Deus, para estar junto dessa família, Senhor. Coloque pessoas, ó Deus, para ajudá-los, encorajá-los, ó Deus, a continuar, Senhor, a não negarem a fé, a permanecerem firmes, Senhor, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, dê consolo àqueles que sofrem, àqueles que têm perdido, Senhor, seus familiares pelo Covid ou por qualquer outro motivo, Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor chega, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito de vida eterna, Senhor, e o Senhor quer mostrar muitos tesouros valiosos ainda nesse tempo, Pai. No nome de Jesus, Senhor, ouça as nossas orações, Senhor. Ouça, Senhor, as nossas inquietações que muitas vezes estão no coração, Senhor. O Senhor é Pai e o Senhor cuida de seus filhos. No nome de Jesus, ó Deus. Amém. Pode começar, querido. Vai, fecha os olhos e fala bem alto para todo mundo ouvir. Fecha os olhos e ora. Senhor Jesus. Você em silêncio, aí ele tá. Obrigada essa noite. Abençoa minha mãe, meu papai, eu, a Vitória, teve coronavírus. Abençoa o Igor. Sim, sim. Não deixa nenhum mal encostar no Igor. Amém. Abençoa meu avô, minha vovó, meu tio, meu primo, todo mundo, amém. 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 Amém, Senhor. Também pedimos a Ti, ó Pai, pela vida do Tiago, Senhor. O Senhor conhece esse coração desde o começo, Senhor, quando ele começou os primeiros passos, começou a ouvir a Tua palavra. Enfim, o Senhor sabe os caminhos do Tiago, Senhor. O Senhor sabe aonde ele deve estar nesse momento, aonde ele deveria estar, onde ele pode estar. Enfim, queremos colocar na Tua mão a vida do Tiago, Pai, para que ele seja conduzido em Ti, Senhor. Para que ele possa um dia dizer, aqui na minha vida quem governa é o Senhor. É o que nós clamamos e confiamos, Senhor. Realiza essa obra, Senhor, porque cada vida aqui é um milagre vivo, fruto da transformação que o Senhor, só o Senhor pode produzir. E é por esse milagre que nós clamamos e confiamos e tomamos posse agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria dar um recadinho aqui, seguindo esse momento de oração. Os meninos, os obreiros aqui, os mais novos, eles vão estar orando aqui no salão na quarta-feira. Aliás, na quarta-feira eles vão dar uma palavra de fé e ânimo para a igreja. Será aí de uns 20 minutos. Então, eles estão tratando disso aí. E a partir do próximo domingo, eles querem estar aqui reunindo a partir das 9 horas, das 9 às 10, um tempo assim bem aí curto. Eles vão estar aqui no salão orando. E aí, assim, quem estiver disposto a isso, pode participar. Vai ter aqui um protocolo de cuidados a respeito disso, conforme nós já aprendemos do governo. Então, será um tempo bem específico, das 9 às 10 horas. A oração
não tem, acho que, ato maior do que esse. É um desafio, né? A gente não quer obrigar ninguém, não é isso, mas a gente precisa crer que Deus é mais do que remédio, né? Sim. Então, os irmãos aí estão convidados, acho que eles vão falar mais aí durante a semana, e vamos crer nisso, amém? Eu estava pensando que a gente tem que tomar cuidado para não tornar Deus digital, né? Nem virtual, né? Então, é muito interessante isso. Mas eu quero repartir uma palavra com os irmãos e que a Bíblia nos diz que nós devemos... Fernanda está falando, está complementando. Ah, sim, a quarta será via internet, YouTube, né? Alguma dúvida aí, assim? Bom, qualquer coisa, vamos estar postando algumas coisas nesse sentido aí durante a semana. Amém? Domingo vocês vão estar na internet também, de manhã? Domingo não, domingo é oração. Então, mas não vai ter internet? Não, né? Não. Não, aliás, eu quero aproveitar isso que você falou aí do domingo também na internet, agradecer o Jô aqui, que possibilita nós estarmos juntos, né? Olharmos um ao rosto do outro, mesmo que seja aqui na internet, né? Eu quero agradecer muito o Jô, sempre tenho falado para ele, essa disposição, esse trabalho, que tem sido muito importante para nós, amém? Então, orem pela vida do Jô, da Adriele, dos filhos, amém? Amém. Queria repartir uma palavra com os irmãos, que o incentivo para nós sempre é muito importante. Nós vivemos pela fé, né? Viver pela fé não significa não trabalhar, não significa achar que tudo cai automaticamente do céu, né? Mas significa ter a sua vida nas mãos de Deus, o seu coração, a sua pessoa entregue nas mãos do Senhor. Né? Só Ele pode nos mover. E eu só quero ler de introdução aqui um versículo que diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Bom, Pedro está falando para tomar cuidado, ele está falando de algumas coisas sobre isso, sobre o ter cuidado com algumas pessoas que deturpam as Escrituras. E aí ele chega a esse final do capítulo 2, e ele diz isso, que aquela igreja, ela estava prevenida, e ela tinha que se acautelar para não ser arrastada pelo erro daquelas pessoas que eram insubordinadas. Não é? Então, a insubordinação é uma coisa terrível na igreja. Nós precisamos nos subordinar uns aos outros no temor de Deus. Nós temos que nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Né? Quando a gente não se sujeita, a gente é tipo um balão
que está solto no ar e que não sabe aonde vai cair. Então, a nossa sujeição ela tem uma importância tremenda. Nós somos ligados pela mesma fé, ligados pelo mesmo amor, ligados pela mesma esperança. Nós somos presos a essas coisas, unidos a essas coisas, por causa da obra de Cristo, por causa da sua morte e da sua ressurreição, por causa do seu sangue derramado, por causa do Espírito Santo. Então, nossa convivência entre irmãos, nossa comunhão, ela não pode ser uma convivência sem esse fundamento de amor, de respeito, de mesma fé, de mesma esperança, mesmo amor. A nossa comunhão, a nossa convivência, ela não pode ser igual ao mundo aí, não é? Razão porque ele nos chamou, ele nos tirou do mundo. A palavra diz que ele nos tirou do mundo. Então, o nosso temor, o que falamos, o que pensamos, tudo que nós vivemos, tem que ter princípios de amor. Princípios de amor. Então, eu não posso falar qualquer coisa. Né? Eu não posso ter sentimentos estranhos. De fato, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Essa é a nossa esperança. A razão do porquê nós não somos consumidos é por causa da misericórdia do Senhor. E essa misericórdia foi dada a cada um de nós. Essa misericórdia foi derramada sobre a nossa vida por meio da obra de Cristo. Isso nos leva a sermos diferentes, mas com um padrão. E o padrão do nosso relacionamento é Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo que desceu na forma humana e dando a sua vida por nós. Então, nós temos um padrão, e às vezes a gente perde esse padrão, a gente trata uns aos outros fora desse padrão. E eu preciso me encaixar, né? Eu preciso me encaixar nesse padrão, o padrão de Deus, o amor. Eu posso ter conflitos e tudo mais, mas eu não posso perder o padrão, né? Eu não posso deixar de considerar uns aos outros, né? A gente tem que considerar, não porque assim é algo forçado, mas porque eu recebi de Deus isso, porque nós recebemos esse padrão de Deus, é o padrão do Filho, é o padrão de Cristo, como ele se relacionava com o seu Pai, e como ele se relacionava com os seus discípulos, não é? Então, às vezes, falta para a gente esse temor, não é? E essa questão de um só Deus, um só Pai, um só Espírito, né? Uma só fé, uma só esperança, isso é um padrão que foi estabelecido, né? Seria muito triste se nós fôssemos jogados neste mundo aqui, aos lobos e tudo mais, mas Deus não fez assim. Ele estabeleceu um padrão de vida, e esse padrão de vida é em Cristo. É em Cristo. E esse padrão de vida, o Espírito Santo, ele se move nas nossas vidas, nos enchendo dele, para cumprir aquela palavra que Jesus disse, que nós não ficaríamos órfãos. Não é?
pode... Davi disse isso, não pode meu pai e minha mãe me abandonar, mas o Senhor me acolherá. Isso é uma verdade, né? Só que essa verdade precisa entrar dentro da nossa vida. Nós temos um Pai presente, nós temos o Espírito Santo, e esse fato é que muda tudo. Nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que todo mundo tem, né? Tudo que está ocorrendo no mundo, né? Pedro já disse isso, os nossos irmãos no mundo aí espalhados na face da terra, eles estão sofrendo. Então, nós também vivemos isso. E o mundo sempre ele quer entrar dentro da igreja. O padrão do mundo, ele força as portas para entrar na igreja. E só esse temor de Deus, esse cuidado de Deus, essa entrega, essa compreensão, essa revelação, ela é suficiente para sustentar nossa vida em Cristo. Né? Poder, nós não podemos perder de vista o poder de Deus, o poder da sua ressurreição, esse poder que ele ressuscitou a Cristo. Né? Então, quando Pedro diz aqui, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso temor, esse é nosso caminhar. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Conhecimento do Senhor são as experiências que nós vamos obtendo durante a nossa caminhada. Nós vamos provando o Senhor. Nós vamos experimentando o Senhor, as coisas que Ele vai fazendo na nossa vida. Nós não temos domínio sobre a nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós só sabemos o hoje, o agora, enquanto vivos. Conforme nós começamos, aí o Marcelino falou, né? Um dia de cada vez. Né? Um dia de cada vez já está de bom tamanho, não é? Já não é bom nem pensar no amanhã, né? Amanhã, como se diz, né? Cabe a Deus. Cabe a Deus. Mas se eu semear hoje, amanhã vai acontecer, não é? Então, esse crescer na graça e no conhecimento do Senhor é algo fundamental. Eu creio que muitas coisas que ocorrem na nossa mente, nas nossas ações e atitudes, nas nossas reações, elas vêm de um mundo inconsciente dentro de nós. É certo que todos nós gostamos de proteger a nossa vida, né? E principalmente o nosso eu. Todos nós temos dificuldades de relacionamento, e essas dificuldades, muitas delas, quase que, vamos dizer aí, 90%, elas foram formadas nas nossas mentes na nossa infância, quando a gente ainda não tinha a possibilidade de fazer escolhas. Elas invadiram a nossa mente, aí vem o medo, vem a ansiedade, vem todo tipo de coisas que acabam por dominar as nossas ações, reações no presente momento. Se a gente começar a pensar, a gente vai ver por que eu me comporto dessa forma. Foi por alguma coisa lá do passado. Então, é interessante que muitas vezes a gente fica assim, protegendo o nosso interior muito fortemente. Então, a gente reage, depois a gente fala, puxa vida, por que eu falei isso? Por que eu reagi dessa forma? Você nem sabe, eu nem sei por que reagi dessa forma, mas foi alguma coisa do passado. Foi algum tipo de reação que eu usei lá, que na minha infância, no primitivo aí da minha vida, que às vezes ainda governa meu ser, governa as nossas ações. Então,
assim, é interessante que eu comece a tomar consciência disso. Eu quero falar aqui uma experiência que está na Bíblia, que é sobre o apóstolo Paulo. E acho que isso serve para a nossa vida aqui, hoje. Né? Apóstolo Paulo, ele lá no capítulo 9, não precisa ninguém abrir a Bíblia aí, só citando, diz que ele estava respirando ameaças de morte, ali quando Estevão estava sendo apedrejado. E ele estava furioso, ele estava doidão, ele estava maluco, como a mocidade costuma falar, né? Ele estava totalmente alucinado. Ele, quem era Paulo? Paulo era tudo aquilo que ele disse que ele era, e talvez muito mais. Né? O homem era fera naqueles conhecimentos que ele havia adquirido, e ele se comportava conforme aquilo que tinham inculcado na cabeça dele. Né? Ele era representação daquilo que ele havia aprendido a fórceps. Né? Tem muitos ensinamentos que eles são verdadeira doutrinação, né? Vocês sabem disso, ditadura e tudo mais, essas coisas de doutrinar a pessoa de tal maneira que ela fica tomada por aquilo. E Paulo estava tomado por um ódio, por uma vontade enorme de acabar com os cristãos. Tanto que ele pede carta de autorização, ele pede para ir prender aqueles que fossem do caminho. Né? E ele vai pelo caminho de Damasco e, de repente, o que acontece? Ele é tomado por uma luz tão forte, essa luz nós não temos dimensão dela, e que ele é cegado. Ele é cegado. Ele fica cego. Ele fica cego de não ver mais nada. A ponto aí, depois de terem que Jesus socorrer ele, né? E pedir que orassem por ele. E diz que quando oraram por ele, aconteceu um fenômeno lá no capítulo 9, que diz assim que caíram escamas dos seus olhos. Caíram escamas, umas coisas como que escamas caíram dos seus olhos. E aí ele começou a sua carreira de cristão verdadeiro. E ele é iluminado. Paulo é aquele homem que verdadeiramente recebeu iluminação do Criador. Foi um foco de luz que ele não pôde ver mais nada. E ele foi cegado. Eu quero dizer isso porque nós também precisamos ser tomados pela luz de Cristo, pela luz do Espírito Santo, de maneira que a hora que a gente começar a ver, a gente vai olhar, depois não estou vendo nada. Preciso de mais luz. Preciso de mais luz. E Paulo, ele foi tomado por essa luz que ele mesmo diz, é luz inacessível. Ninguém pode chegar diante de Deus. Tamanha é a sua luz. Tamanha é a sua luz. E ele foi cegado. Imagino que, como isso, foi isso que mudou a vida de Paulo. Foi isso que mudou a vida de Paulo. E muito logo após essa experiência dele recobrar a visão, diz que ele logo pregava na sinagoga que Jesus era o Cristo. Veja esse impacto de luz. A palavra de Deus, ela tem que ser esse impacto de luz na nossa vida. Ela tem que tomar a nossa vida a ponto de cegar aquelas coisas, arrancar da nossa vida aquelas escamas, que muitas vezes são as nossas proteções, aquelas escamas que nós adquirimos no relacionamento com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos,
nosso entorno. Nós somos adquirindo escamas que usamos como proteção do eu. Eu creio nisso. E à medida que a luz do Senhor, a luz da palavra, como nós perdemos essa nossa proteção, nós vamos sendo iluminados pela luz do Espírito Santo. Então, eu estou muito preso ainda na carta de 1 Coríntios, e quero ler aqui. Você já leu também. Eu coloquei aí no WhatsApp, né, um versículo que Paulo escreveu, né? Isso serve para nós como igreja, né? No capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então, nós precisamos aprender a falar a linguagem de Deus, né? Falar todas as mesmas coisas é esse padrão em Cristo, né? Esse padrão do seu amor, né? Da sua misericórdia, do seu cuidado, né? Então, nós temos que mudar nossa linguagem, nós temos que mudar nossa expressão. Tudo que pode mexer com a nossa personalidade é a palavra e o Espírito Santo. Às vezes a gente fica encantado, né? Não é? Pela simpatia de alguma pessoa, pela personalidade de alguém, mas isso não serve para nada, né? Pela empatia, não, isso não serve para nada se não for tratado pelo Espírito Santo, se não for tratado pela sua palavra. Dizem que a nossa personalidade é formada até os 7 anos. Mas tudo aquilo que domina a nossa vida, precisa ser tratado pelo Senhor, né? Então, Paulo aqui, ele diz assim, faleis todos a mesma coisa. Eu preciso saber quais são essas coisas, né? E falar segundo essas coisas, né? O amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, as verdades da palavra, que somos um só corpo, né? Temos uma só fé. Nós não podemos ter 2, 3 fé, né? Nós temos aprendido muito sobre fé, mas a nossa fé é Cristo. E aí Paulo ele diz assim, falemos as mesmas coisas, que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos. Nós precisamos aprender a ser inteiramente unidos, não é? E termos a mesma disposição mental e ter o mesmo parecer. Quer dizer, há um parecer de Deus à igreja, e nós devemos viver assim, assim, assim. Seria muito estranho se nós não tivéssemos isso. Agora, cabe a cada um de nós crescer em toda essa graça que há em Cristo, que há na sua palavra. Esses dias eu estava ouvindo aí um comentário, o cara falando sobre a economia, o crescimento. O Brasil despencou, outros países ricos aí, Itália, Alemanha, todos eles despencaram em muitas porcentagens aí na questão do futuro e na questão da sua economia. E o cara falou assim, olha, quem ainda vai crescer é a China. E ele falou assim, olha, vai crescer 1%. 1%. Aí me veio a pergunta, se o apóstolo Pedro diz assim, crescei na graça e no conhecimento do Senhor, será que o meu crescimento, o nosso crescimento, quanto que vai ser? 1%? 0,5%? 5%? Quanto será que vai ser o nosso crescimento? É uma pergunta, né? Então, eu falei, puxa vida, 1% é pouco demais, não é? Eu preciso
Eu preciso mudar muito. É isso que eu cheguei à conclusão. Eu preciso ser totalmente transformado. Eu pensei, eu preciso ter um facho de luz sobre a minha vida, tipo aquele que Paulo levou no caminho de Damasco. Não é? E Paulo, seguindo à frente, ele diz assim que o mundo cegou os incrédulos. E aí, que grande revelação é essa? O mundo tende a nos cegar. Batalha em cima da nossa mente automaticamente, né? Tudo que você ligar na sua casa tende a nos tirar o foco que é Cristo. E se o mundo tira o nosso foco, que é Cristo, o nosso crescimento vai ser de zero negativo para baixo, não é? Então, isso me chamou a atenção. Eu estava andando na rua, quando me veio esse pensamento, eu pensei assim, qual será o índice do meu crescimento em Cristo? Quando fala de crescimento, não é que você tem 1000 seguidores, né? 1000 amigos, não é nada disso. É como eu me comporto no dia a dia, como o Marcelino disse aí. Como é que eu estou me comportando? Não é longe de casa. É assim no meu entorno, com as pessoinhas que estiver perto de mim, é aí. É aí que você vai fazer grande diferença, eu vou fazer grande diferença quando minhas atitudes serem conformadas ao Espírito de Deus, conformados às ações da palavra. É aí, é o arrependimento, é a questão de se humilhar na presença do Senhor. Então, Paulo levou um facho de luz que iluminou ele o resto da Bíblia. Aí se você pensar assim, mas como Paulo teve revelação? Como ele conseguiu extrair tanta coisa daquilo que não era observável, daquilo que não era visto? Quando ele chega com essa ideia de falar a respeito do velho homem e do novo homem, essa foi uma revelação tremenda na palavra para nós, do velho homem e do novo homem. Como ele tem essa revelação do corpo de Cristo? Cristo é o cabeça, né, do corpo da igreja. Que facho de luz, que iluminação, que iluminação. Quando ele chega a dizer para nós que nós temos que orar pelas autoridades. A gente chega um momento, a gente pensar, falando, se eu vou orar, eu vou orar por outra coisa. Mas não é isso. Não é isso. Ele fala que a gente tem que ter oração com mãos santas. Quer dizer, eu não posso participar da minha pessoa em relação à oração. Entende? Eu tenho que orar com o coração em Deus, para abençoar aqueles que estão perdidos. E é interessante que Paulo fala que nós devemos orar pelas autoridades para que nós tenhamos vida de paz. Não importa, pode estar caindo o universo em cima da cabeça da gente, mas você está sendo governado, eu estou sendo governado, eu espero que cada um de nós estejamos governados muito bem pelo reino do Senhor. Não é? Você não está sendo governado por essas pessoas aí. Em primeiro lugar, o nosso governo é o Senhor Jesus, pelo poder do seu Espírito Santo. Então, lendo aqui mais um versículo, os irmãos tenham paciência aí, porque Paulo foi tão iluminado que no capítulo 1 de Efésios, não precisa abrir aí, mas eu vou ler o versículo 18. Ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Aonde que precisa de iluminação? Às vezes a gente fica muito, parece que, eu não sei como, mas a sede desse foco de iluminação é o nosso coração.
como nós vemos a vida, como nós vemos o mundo, como nós vemos os relacionamentos, nós precisamos ser iluminados pelo Senhor. Ele diz assim, iluminados os olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ora, essa iluminação, os olhos do coração, para saber qual é a esperança do chamamento, Cristo está nos chamando para reinar com Ele. Para reinar com Ele. Não sei se você já pensou isso, mas esse é nosso chamado, para reinar eternamente com Cristo. Esse é o chamamento. Parece que às vezes é muito difícil, a gente não consegue compreender, mas somos chamados para reinar com Ele. É muita coisa, não é? Não parece ser grande demais, muita coisa, mas é isso. E aí ele diz assim, que esse poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, presta atenção nisso, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso é reinar com Ele. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que diz isso? As coisas acontecem no mundo, muitas coisas, desgraças acontecem no mundo, porque nós não estamos nesse lugar. Nós não estamos na intercessão. Nós não estamos dominando desses lugares. E é esse lugar alto que Deus nos colocou, porque Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E Ele se deu a nós, a igreja. Não é? Então, o governo da terra pertence a Cristo. A Cristo e a sua igreja. Imagine todas as áreas de governo que existem nesse país. Se nós fôssemos tão crentes como nós, às vezes, infelizmente, achamos que somos, né? Eu acho que as coisas serão diferentes. Serão diferentes, porque todo poder está em Cristo. Imagina, todo poder foi colocado debaixo dos seus pés. Mas acontece que às vezes eu me conformo com a situação, né? Eu acho que está tudo legal, está tudo bom, não é? Então, quero pensar assim, que essa vida de oração, ela tem que ser mais reforçada, né? Porque há muitas coisas a serem colocadas na nossa pauta de oração e ser levadas como incenso ao nosso Deus, né? Só terminando aqui, eu vou ligar aqui, vou ler aqui um trecho de Colossenses, que também vai por esse caminho do nosso relacionamento. No capítulo 2, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Nossa, pode haver tudo isso, muito afeto e comunhão e tal, né? Isso é bom, né? Isso é tremendo. Mas Paulo diz assim ainda: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor,
Sejais unidos de alma. Esse comportamento, unidos de alma, nós precisamos ajeitar a nossa alma. Nós precisamos ajeitar nosso comportamento. Né? Tendes o mesmo sentimento. É possível a gente ter o mesmo sentimento, mas não é o meu sentimento. É o sentimento de Cristo. É o sentimento que Deus propôs à igreja. A igreja, né? E ele continua assim, nada façais por partidarismo. Então, a igreja, ela não é política. Né? A igreja não existe o partido B, o partido A que crê em Cristo. Não existe isso na igreja. Cristo não tem partido. Ele não é vermelho, ele não é verde e amarelo, não é nada. Ele é rei. Ele é senhor dos senhores. Né? E às vezes a gente fala mais de política do que outra coisa. Nós vamos banir esse tipo de comportamento do nosso meio. Crítica. Olha, não está escrito na Bíblia que você tem que criticar, né? Não é que você vai concordar com tudo que está por aí. Não é esse o sentido. Mas nós devemos orar, né? Nós devemos não deixar barato a coisa. Não é? E aí Paulo fala assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como isso precisa entrar na nossa vida? A gente sempre quer ser maior, né? Mais grandão. Nós temos que parar com esse negócio. Nós temos que começar a pôr em prática essa palavra, né? Não é minha essa palavra, hein? É nossa. É nossa. Nós precisamos pôr em prática essa palavra. Amém? Olha, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é seu próprio, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o primeiro passo, às vezes, é aquelas escamas que estão dentro de nós, nos nossos olhos, de proteção, nos faz olhar só para nós. É o eu, né? Mas aqui, então, nós aprendemos isso, que não é isso que deve ser levado em consideração, mas o Senhor, o nosso Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor. Seu Senhor. Você tem um Senhor. Que bênção é isso. Paulo teve essa revelação. E ele repartiu conosco. Quem és tu, Senhor? Que queres que eu faça? Eu preciso ter um Senhor na minha vida. Amém? Que me guie, que me direcione, que mude o meu ser, que transforme, que entre na minha vida. Então, esse grau de crescimento, você pode crescer ilimitadamente no Senhor. Seus atos de bondade, atos de cuidado com os que estão ao seu redor, nós podemos crescer. É interessante que a Bíblia não fala que só um tem que fazer tudo. Creia, você não pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo. É a maior revelação para você. Você não pode carregar o mundo nas suas costas. Mas você também, eu também, não posso ficar sem fazer a minha parte. Ninguém vai substituir a minha parte. Ah, mas Deus vai levantar outro. Não vai levantar. Aquela cota de dívida vai ficar na sua conta, né? Não quer jogar culpa na sua mente. Mas o que você não fizer, meu filho, o tempo passa, o tempo não espera. O que eu não fizer vai passar. Perdeu a oportunidade. Perdeu. Então, nós somos assim, nós não podemos estar em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não pude estar lá no casamento da filha do Zé Pereira, lá em Vitória, né? Que era virtual, né? Ele fez o convite lá, não pude estar lá, mesmo sendo virtual.
E, às vezes, nós queremos estar em todo lugar ao mesmo tempo. Creia numa verdade, eu não posso. Você também não pode. Só não podemos deixar de fazer a nossa pequena parte. É isso que diz lá em Efésios ainda, né? Cada um fazendo a sua parte. Aprenda a fazer a sua parte, né? O Jô está aqui fazendo a parte dele, tremendamente maravilhosa, né? Eu sei que você faz também. Eu lembro da Maria Diva, ela está aí, ela está ali, né? Eu lembro da Maria Diva que ela fez a parte dela lá no início da minha vida cristã. Como foi importante aquilo? Como foi importante? Ela passava lá em casa para me levar nas reuniões da igreja. Isso foi tremendo. Isso foi tremendo. E eu aprendi isso. Eu também pude fazer com muita gente isso. Então, aquilo que a gente aprende, a gente passa para frente, né? Meus queridos, nós precisamos nos converter. Eu preciso me converter. Você precisa se converter. Todos nós, cada dia. Cada dia. Eu amo vocês. Eu sei que a vitória da igreja não é de uma pessoa, não é de duas pessoas. A vitória da igreja é do Senhor, é da pessoa do Senhor Jesus. E você foi chamado para isso, nós somos chamados para isso. Amém? Então, nós precisamos nos ajudar, nos auxiliar uns aos outros. Eu não posso fazer sozinho. Wagner não pode fazer sozinho. Você não pode fazer sozinho. Só precisamos fazer a nossa parte, né? Por pequena que seja, por mais insignificante que seja, por mais. Lembra, você também não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Quem faz muita coisa, no fim, não faz bem feito, não é? Que Deus nos abençoe mais uma semana. Vamos pegar firme nessas palavras, vamos orar, vamos santificar a nossa vida, porque Deus vai operar, né? Deus não pode operar se nós não santificarmos as nossas vidas. Vamos mudar, vamos crescer mais que 1%. Mais do que 0,5%. O limite não existe em Cristo. Há sempre o sim nas suas promessas. E Deus vai fazer maravilha nas suas vidas. Eu quero profetizar isso, que Deus vai fazer maravilha na sua família. Não jogue a toalha, não desista. Eu lembro contar uma experiência assim, nos anos 80, quando vinha a igreja, nos encontros de Itaici, aparecia lá uns, vou falar assim, a linguagem moderna dos meninos, uns tiozão lá, uns tiozinhos nos encontros lá da Argentina, e esses homens profetizavam coisas que eu nem entendia ainda, nem entendia, eles profetizavam que o Brasil ia mudar, e olha, pouco tempo depois houve uma grande revolução. Ainda era tempo da ditadura, E aqueles velhinhos, aqueles que vinham e falavam lá, e a gente falava, como isso vai acontecer? E aconteceu. Houve um tempo muito interessante de mudança no Brasil. Né? Aqui a gente só tinha Kombi e Fusca. Né? Só Kombi e Fusca. A gente ia virar um país aí de uma ilha, aí, só carro velho. Né? Mas Deus mudou. Deus transformou. Naquela época era bicicleta ou a pé. Não é? Mas era uma igreja de oração naquela época. Amém? Que Deus nos abençoe. Pedir por Wagner orar aí. Amém? Tenha uma boa semana. Uma semana de oração, uma semana de vitória para a sua vida. Zele aí pelas suas palavras, pelo seu comportamento. Veja aí as escamas que precisam cair dos olhos. O meu aí está cheio de escama, né? Então, vamos voltar ao primeiro amor. Bem, o índice de crescimento para a igreja é fantástico, não tem limite, não tem coisa ruim. Esse negócio de que a igreja está ruim, a igreja está mal, Deus olha com os olhos
de igreja gloriosa e sem mácula. Esse é o olhar de Deus para a sua igreja. Igreja gloriosa e sem mácula. Essa é uma coisa de fé. É uma coisa que a gente olha pela fé. Amém? Um abraço aos irmãos. Pedir o Wagner aí que ore por nós. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor nos ajuntou ao teu redor, ao redor da tua palavra. O Senhor nos buscou e cada um de nós disse sim ao teu chamamento para podermos juntos aqui estar ouvindo, para participarmos, mesmo que distantes, mas com o mesmo coração, Senhor, ao enxergarmos nossos irmãos, ao vermos cada um, todos focados em Ti mesmo. Pai, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos por este momento, te pedimos que o Senhor continue nos ajudando, o Senhor continue nos instruindo, o Senhor continue, Pai, clareando coisas que ainda não enxergamos, de como convivemos diante desta situação na qual estamos submetidos para sermos mais eficientes, Senhor, na comunhão, para sermos mais eficientes no exercício do discipulado e mais eficientes, principalmente, ó Deus, também na pregação do Evangelho. No nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trouxe, que ela faça, que ela alcance o coração de cada um de nós e possa produzir o efeito, produzir o fruto que o Senhor propôs para isso. Que cada irmão, Senhor, receba, Senhor, essa tua palavra, Deus, que penetre nos seus corações e realmente seja essa fonte de luz, essa luz que ilumina, que transforma, que corrige, que conserta, que dá direção, que traz vida nova, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aí um minutinho aí de uns 10, 15 minutinhos para a gente terminar, para fechar aí, podemos conversar, né? Amém? 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 Tem que abrir o microfone, né? Tem que abrir os microfones. Interessante isso que o Marcos colocou sobre realmente falarmos a mesma língua. Porque o que acontece? É difícil que a gente queira todo mundo falar exatamente as mesmas coisas ou pensar tudo igualzinho, igualzinho. Mas que o nosso coração seja um só. Quando o Marco falou sobre a questão do partidarismo, o que representa? Que alguém pensou diferente de mim e, num dado momento, como eu penso diferente daquela pessoa que acabou de falar, eu pego e falo, não é por aí, é por ali. Aí começa a discussão, a divisão e a contenda, né? Então, a maturidade, isso a gente já cansou de falar, né? A maturidade, o que é? Eu saber conviver com a diferença, tendo consciência de que a forma como o irmão enxerga uma ótica, ela completa a minha ótica. Porque foi bem dito também, ninguém consegue fazer tudo sozinho, ou enxergar tudo sozinho, ou abranger tudo sozinho. Então, a gente tem que realmente preferir um ao outro em amor, independente de uma divergência, de uma diferença de pensamento, mas sabendo que aquele irmão ele está me completando e eu estou completando a vida dele. E assim a gente seguir como um corpo, como uma unidade, né? Eu acho muito importante isso. E como nós somos seres humanos e sujeitos a falhas, muitas vezes a gente entende que naquele momento aquela minha convicção ela me calça o suficiente para me blindar contra outros pensamentos. E, na verdade, somos um corpo só, o barco é um só, estamos todos juntos nesse mesmo barco e se fizer um furo aqui ou ali, o barco vai afundar igual. Então, a gente tem esse coração, realmente, de que nesse momento que a gente está junto, a gente está sendo edificado,
está edificando e sendo edificado. Nós estamos nos construindo um ao outro. Amém? Felizes Alexandre e a Jade aqui, viu? Tava com saudade de vocês. Saudades também de todos. Nós estamos com muitas saudades também, viu? Amém. Amém. Saudade de você, Jaqueline, Alexandre. Ai, Lete, saudade. É. Muito de todos, né? Sim. Faz falta. Cada um faz muito. Dona Carminha, o João. Abraço, João. Tá. Amém. Pode falar, irmãos. Espero que a luz não tenha cegado o olho de ninguém aí, viu? Fala. Abraço a todos aí. Saudades. Deus abençoe, uma emoção muito grande de ver vocês. Eu vi você tomando um cafezinho aí, chaquinho. Saudade de vocês, Deus abençoe, que todos tenham uma boa semana, viu? Tem sido muito bom esse tempo com vocês. Deus abençoe vocês também, viu? Um abraço para todos. Força do Senhor para todos aí, tá bom? Amém. Tchau, pessoal. Um abraço também para todo mundo. Deus abençoe, viu? Boa semana. Amém. Um abraço para Maria, minha irmã. Não sei se ela está vendo. E qualquer hora eu vou lá na casa dela. Vou fazer uma surpresa lá. Esse corona não vai ser suficiente para nos separar, né? Eu tive uma infância muito boa com a minha irmã Maria. Fizemos muitas coisas juntos. Tem coisas que só ela sabe e só eu sei. Foi muito tremendo nossa vida junto e ainda hoje, né? E nós vamos quebrar esse corona pelo meio, né? E essa mocinha linda aí? Ah, que linda que você tá! Tudo bem, Paula? Tudo bem, sim, graças a Deus. Oh, que linda! Tá dormindo já ou não? Oi, Rebeca! Oi, lindeza! Tudo bem? Oi! Já está no mundo virtual. Olha que lindinha. Rebeca? Ai, que lindo. Mãe dela. Que fofo. Ô, Wagner. Tá ligado? Tá ligado? Ô, Wagner, estamos aí orando pela sua mãe, viu? Amém. Amém? Estamos firmes aí nesse cuidado. Amém. Eu creio algo que a gente encontra na situação da igreja lá no início, quando os irmãos foram presos, né, lá em Atos, e depois foram soltos milagrosamente e tal, e o texto lá diz que havia forte intercessão da igreja, né? Isso produziu aquilo lá, eles foram libertados da prisão. E a doença também é tipo de prisão, né? Eu creio que pela forte intercessão da igreja, não é forte no sentido
forte, tal, é forte, de grande intercessão de todos os irmãos estarem envolvidos com um propósito, né? Em unidade de coração, unidade. E a igreja em unidade pode fazer muita coisa. A palavra fala assim, então nós estamos firmados nisso. Estamos com cada um de vocês. Amém. 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 O Alexandre colocou a filhinha aí, tirou? Cadê ela? Cadê elas, né? Saudade delas também, ver elas correndo aqui. Puxa. Olha lá, olha. Ó. Lindas. Linda. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Vem cá. Ah, tá as duas aí. Que bom, que saudade. Oi, raio de sol. Olá, filha, baixa aí, filha. Oi, princesa. Ah lá. Que saudade de vocês. Vocês estão lindas, viu? Um beijão. Obrigada. Pra você também. Obrigada, meu bem. Olá. Eu acho assim, gente, que quando nós nos encontrarmos, pudermos nos encontrar novamente, vamos ficar surpresos com essas crianças, com o tamanho delas. Elas são tão crescidas, de vê-las assim, vai ser demais, viu? Nós vamos ficar muito felizes mesmo de poder ver. É a Vitória, que eu não vi a Vitória aí, né? Vai, vem aqui para o tio te ver. Vem, filha. Vem cá. Oi, pessoal. Oi, Vitória! Nossa, Oi. que coisa linda! Oi, Rebeca. Estão enormes os dois, hein? Kevin também está um moção. Um beijo para vocês aí. Oi, Kevin. Ô, Davi. Oi, Igor. Tudo bem? Oi. Parabéns, Igor. Ah lá. Valeu. Obrigada. Oi, Davi. Oi. Oi, Ana Luísa. Oi, Igor. Oi, Bia. Oi, Igor. Oi, Sandra. Oi, Ana. Oi, Ana Luísa. Ana Luísa. Gente, nós vamos encerrar aqui, dando tchau para todo mundo. Né? O Jô vai voltar para a casa dele, que ele já está com saudade dos filhos. Né? Tchau para vocês. Deus abençoe. Falou. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. O Marcelino aí, cara, tá brilhando. É a glória de Deus, né, Marcelino? É a luz. É a luz da minha vida. Nossa, Deus, boa noite. Deus abençoe. Alexandre. Tchau. Tchau, Abração. Com Deus, um abraço. Não é. É lá em cima, amor. Só que tem que sair, né? É mesmo, não jantamos ainda, né? Para nós não aparecer. A Maria entrou agora. O que entrou agora? Chamando Marcos. Maria. Desligar aqui, entrou Eu agora. achei que era algum recado, mas não. Calma. Tchau, gente.